Alô, guerreiros e guerreiras que acompanham esse canal, espero que todos vocês estejam bem. Uma ótima terça-feira para você e que Papai do Céu continue abençoando você e a sua família. Bom, confesso que o dia hoje foi bem cansativo, mas esse é o meu horário de estudo. Porém, não estou com paciência para ler, então eu vou apenas praticar. Vou compartilhar com vocês, principalmente para ajudar quem não tem um site de questões. Quem vai fazer o concurso do DEPEN e da Guarda Municipal de Gravatá, o artigo 144, Segurança Pública, vai servir para você exercitar. Beleza? Então, se você se interessa pelo assunto, te convido a ficar aí e assistir esse vídeo até o final e eu espero que você acerte o máximo de questões possível. Vou logo avisando que o vídeo vai ficar um pouco longo, porque como vamos ter uma visão diretamente do site, eu também não sei as respostas. Eu vou bater o olho da primeira vez agora nas questões, beleza? Então eu vou fazer como eu faço normalmente. Eu vou lá e geralmente eu olho os comentários, pego um bizu e aí vou para as próximas questões. Se der, bato as 30 questões. Caso contrário, eu fico na pendência com vocês aí, tranquilo? Vamos embora, não vamos perder mais tempo, porque eu quero que esse vídeo ainda saia hoje à noite. Vamos embora, vocês estão aqui com a visão do site de questões. Aproveitem, eu espero que ajude. À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. A segurança viária compreende a educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, vetores que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. A segurança viária compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, vetores que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Eu creio que esteja certo. Eu creio que seja letra de lei. Já responderam aí? Eu vou no certo. Vou botar certo aqui. Vamos ver o que dá. Certo. Espero que você tenha acertado também. Comentário correto. No ano de 2014, por meio de emenda constitucional, foi adicionado o 10º parágrafo ao artigo 144 da Constituição Federal. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Beleza, isso aí. Tá aqui, ó. Qualquer coisa bate o print. Beleza? Show? Vamos embora. Não quero ficar muito tempo também não, pessoal. Vocês dão pausa no vídeo, responde e volta. Aí eu vou pro comentário, caso vocês errem, dê pausa, anotem e vamos para a próxima questão, beleza? Tem uma aqui, ó. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública. E essa aula eu tive, eu acho que eu sei qual é a pegadinha. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário? Não. A polícia judiciária é do Poder Executivo. Posso estar errado, mas é do Poder Executivo. Enquanto a polícia administrativa é preventiva e é disseminada
pelos órgãos da administração pública. Então tá errado. Errado. Show de bola. E aí, acertou aí? Gabarito errado. O único erro do item é afirmar que a polícia judiciária está adstrita ao poder judiciário. Na verdade, a atividade de polícia judiciária é exercida pelas corporações policiais, basicamente Polícia Federal, Polícia Civil, as quais são os órgãos do Poder Executivo. Olha aí. Beleza? Bateu o print? Vamos embora. Próxima questão. À luz da Constituição Federal, 98, etc, etc, etc. A competência da PRF, instituição permanente, organizada e mantida pela União, inclui o patrulhamento ostensivo nas rodovias e das ferrovias. Não, negativo. PRF, ela inclui. Ela é um órgão permanente, sim, organizada e mantida pela União, sim, inclui o patrulhamento ostensivo nas rodovias, sim, só que federais, apenas nas rodovias federais. Então a questão está errada. Show de bola. Bom, eu fiz uma explicação aí para vocês. Creio que não é preciso a gente estar olhando o comentário. Geralmente eu faço isso. Quando eu sei comentar a questão, eu não olho o comentário não, beleza? Para a quarta questão. O poder constituinte originário, ao tratar da segurança pública no ordenamento constitucional vigente, fez menção expressa à segurança viária, atividade exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. O poder constituinte originário, ao tratar da segurança pública no entendimento constitucional vigente, fez menção expressa à segurança viária, atividade exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. Eu creio que a questão esteja certa e ela é igual à primeira questão que a gente fez, né? Essa pergunta aqui, ó, ela é de delegado de polícia de Sergipe, 2018. CESP. Tá certo. Tá errado. Tá errado, velho. Poder constituinte originário, ao tratar da segurança pública no ordenamento constitucional vigente, fez menção expressa à segurança viária, atividade exercida à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio. Ok. Não foi o poder constituinte originário, e sim poder constituinte derivado reformador, por meio de emenda constitucional. Caramba! E eu li o comentário da menina que dizia isso, do cara lá que dizia isso. Não foi o poder constituinte originário, e sim o poder constituinte derivado reformador, por meio de emenda constitucional. Bomba, meu irmão. Né? Vamos lá. Quinta questão. Eu nem comentei com vocês como é? Eu fiz o filtro das questões. Aí, ó. Cadê? O filtro das questões tá em, ok, não resolvidas, direito constitucional, assunto, Forças Armadas e Segurança Pública, banca CESP. Beleza? Errou uma, né? Questão número 5. Conforme disposições
a respeito da organização da segurança pública. Incumbem às polícias civis a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais contra a ordem pública e social. Como é? Excetuadas. Peraí, calma. Incumbem, é competência, certo? As polícias civis, a função de polícia judiciária, certo? E a apuração de infrações penais contra a ordem política e social, excetuadas as infrações de natureza militar, certo? Tá certo. Tá errado. Tá errado o quê? E como as polícias... Tá errado. A apuração de infrações penais contra a ordem política e social é atribuído à PF e incumbe às polícias civis as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Meu irmão, que merda, velho. Infrações penais. Aí você tira a da União e a natureza militar. Aí é Polícia Civil. Artigo 144, aqui um comentário. A segurança pública, devido ao Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida e tal. Beleza. A Polícia Federal, instituída pelo órgão permanente, certo? O cara botou a competência aqui, ó. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União. Poxa, a União. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto militares. Então, ressalvada a competência da União, certo? E exceto as militares. Aí fica aqui, ó. Função de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Eu sabia o assunto. O meu problema é esse. Eu sabia o assunto e errei. Vacilei. 5 questões, errei 2. Lembrando que uma errada elimina uma certa. No concurso do DEPEN. Certo? Guarda Municipal de Gravatar-Nova. A vedação absoluta ao direito de greve dos integrantes das carreiras de segurança pública é compatível com o princípio da isonomia, segundo o STF. A proibição absoluta ao direito de greve dos integrantes das carreiras da segurança pública é compatível com o princípio da isonomia. É compatível com o princípio da isonomia. É compatível com o princípio da isonomia. Compatível com o princípio da isonomia. Não, acho que tá errado. Puxa vida, meu irmão. Puxa vida, velho. Explicando a aplicação do princípio da isonomia nesse caso. A proibição de greve para estes trabalhadores é compatível com o princípio da isonomia, segundo o qual deve-se tratar de maneira desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades. Os servidores da segurança pública desempenham papel de extrema importância para a sociedade, portanto, justifica-se tratá-los desigualmente, proibindo de maneira absoluta
o direito de greve. Misericórdia. O direito de greve, essa parte eu sabia. Questão. A vedação absoluta ao direito de greve dos integrantes de carreiras públicas. Até aqui, ó. Isso aqui ia ser, ó. Aí, se é compatível com o princípio da isonomia, aí eu pensei aqui, ó, o princípio da isonomia, todos são iguais. Mas todos são iguais? Não. Aí marquei. Não, velho. E aí, bateu o print daqui? Tem outra aqui, ó. Repercussão geral reconhecida como mérito julgado. Pode tirar o print aí. Beleza? Vamos embora, né? Tô me ferrando já. Tô me ferrando. Considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue. Os servidores públicos, sejam eles civis ou militares, possuem direito de greve. Não, né? Aí não é possível que vai errar essa, né? Sim, eu já ia encerrar o vídeo. Tá danado, não. Aqui não precisa de comentário, né, pessoal? Próxima questão, número 8. Conforme o STF, no que se refere às carreiras de segurança pública, o exercício do direito de greve é: letra A, vedado; letra B, permitido; letra C, permitido; letra D, permitido; letra E, vedado. Por que eu estou lendo desse jeito, pessoal? Porque o que é que nós sabemos? Que o direito de greve ele é vedado. Então a gente vai para as alternativas, não precisa ler tudo, a gente lê o início. Então tem a letra A, que é vedado, e tem a letra E, que é vedado. Então a gente só vai ler a letra A e a letra E, beleza? Letra A, vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área da segurança pública. E letra E, vedado aos policiais civis, salvo se essa atividade for suprida por órgão de iniciativa privada. Misericórdia. Eu vou na letra A, porque a letra E eu não ouvi, não tive aula sobre isso, não sei nem se existe. Vedado aos policiais civis, a não ser se essa atividade for suprida por órgão de iniciativa privada. Nunca pensei nessa possibilidade. E a letra A diz: proibido aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuam diretamente na área da segurança pública. Isso. Muito bom. Tá vendo? Precisa de comentário? Não precisa, né? Próxima questão. 9. Com relação à defesa de Estado e das instituições democráticas, julgue. É permitido aos municípios a criação de guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, inclusive com a atribuição de poder de polícia de trânsito. Bom, cara, letra de lei. É permitido aos municípios a criação de guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Pronto. Até aqui, ó. Inclusive com a atribuição de poder de polícia de trânsito. Acho que está errado. Eu errei a questão. Não acredito, não. Não acredito, não, velho. É sério. É sério. É permitido, inclusive com a atribuição de poder de polícia de trânsito. Eu li 144 duas vezes e não vi isso, bom. A segurança pública deve estar... Não. Parágrafo. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e jurisprudência. Ah, meu irmão, jurisprudência. A lei municipal pode conferir às guardas municipais competência para fiscalizar o trânsito.
lavrar auto de infração de trânsito e impor multas. Meu irmão, tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Exemplo, multas de trânsito. Certo? Agora eu sei. Informativo 793. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Uma questão jurisprudencial, tá vendo? Por isso que eu não ia acertar, velho. Tá aí, pessoal, vou parar aqui pra vocês darem um print aí, quem quiser. Já aproveita esse informativo. Printou? Beleza, vamos embora. Eita, tá ruim, meu filho. Quando cai jurisprudência, pô. Com relação à defesa do Estado e instituições democráticas, a exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 1988 à Polícia Federal para o exercício das funções de polícia judiciária da União impede a realização de atividade de investigação criminal pelo Ministério Público. A exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 1988 à Polícia Federal para o exercício das funções de polícia judiciária da União impede a realização de atividades de investigação criminal pelo Ministério Público. Ministério Público. Eu acho que não impede, não. Eu acho que não. E aí? Deixa nos comentários aí qualquer dúvida, qualquer dica. Deixa nos comentários. Eu acho que tá errado. Não impede. Beleza, acertei. Não impede. Comentário. O Ministério Público pode realizar diretamente a investigação de crimes? Sim, o Ministério Público pode promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal. Mas a Constituição de 88 expressamente menciona que o Ministério Público tem poder para investigar crimes? Não, a Constituição não fala isso de forma expressa. Adota-se aqui a teoria dos poderes implícitos. Fundamento constitucional e legal. Artigo 129. Aí aqui, ó, gente, um comentário gigantesco. Eu não vou ler, não. Questão das mais polêmicas no direito processual penal é a possibilidade do Ministério Público realizar a investigação criminal. Errado, o Ministério Público pode investigar. Que não pode presidir o inquérito. Eu fui mais pelo pensamento da Polícia Federal, né? Beleza, acertei. 10 questões já. Bom, já me perdi nas contas aqui, não sei se eu errei 3 ou errei 4, mas eu vou deixar nos comentários aí. E aí vocês participam também, se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, vocês participam aí para a evolução do nosso estudo. Vamos lá. Conforme a Constituição Federal, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira cabe exercer funções de polícia marítima? Não. Patrulhar ostensivamente? Não. Apurar as infrações penais contra a ordem política? Não.
exercer as funções de polícia judiciária e apurar as infrações penais, excetuadas as de natureza militar. Show! É essa, não preciso nem ler a questão de número E. Alternativa, letra E, né? Beleza. Quando vem questões de alternativa, eu acho muito mais fácil. Por isso que a Polícia Civil de Pernambuco vai ser uma grande oportunidade, beleza? Quando é certo e errado e vai para a jurisprudência, na maioria das vezes eu erro. Vamos para a próxima questão. Tendo como referência as disposições da Constituição Federal de 1988 a respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas, em especial a respeito das recentes alterações no Regramento Constitucional de Segurança Pública, assinada correta. Galera, eu estou lendo do meu jeito aqui, tá? Como eu disse, eu estou aproveitando o meu momento de estudo, exercitando, e estou lendo do meu jeito, estou lendo os comentários, como se eu estivesse estudando. A diferença é que eu estou gravando, então você pode dar pausa e ler do seu jeito, beleza? Quando eu quero ganhar agilidade, respondendo questões através de vídeos, eu não dou pausa, então fica a dica, beleza? Vamos lá. Para o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive no que se refere à imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Eita, eu acho que é essa, mas a imposição ou é a aposição? Eu acho que é essa aqui. Mas vamos ver. Os municípios podem constituir áreas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações públicas em geral. Eita, misericórdia. A partir da emenda constitucional número tal, a atividade de segurança viária passa a integrar expressamente o texto da Constituição Federal com vistas, ele quer a correta, né? Ele quer a opção correta, então. A partir da emenda constitucional, a atividade de segurança viária passa a integrar expressamente o texto da Constituição com vistas à preservação da ordem social e da incolumidade patrimonial nas vias urbanas. Não é essa. Nos termos da Constituição Federal, tanto no âmbito da União quanto no dos demais entes federados, a segurança viária compete aos respectivos órgãos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Nos termos da Constituição, tanto no âmbito da União quanto nos demais entes federados, a segurança viária compete aos respectivos órgãos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Puxa, meu irmão. Em especial a respeito das recentes alterações. Para o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive no que se refere à imposição de sanções administrativas. Essa questão está muito... As alternativas estão muito parecidas. Para mim, pelo menos, estão muito parecidas. Por isso que eu fui ler aqui, para ver se ele queria errada, mas ele quer a correta. Os municípios podem constituir guardas municipais, certo? Destinadas à proteção de bens, certo? Serviços, certo? E instalações públicas. Até aqui... Tá certo, pô. Até aqui, ó. Em geral, estações públicas. Em geral.
Poxa, bicho. Para o Supremo Tribunal Federal. Aqui, ó, para o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se é imposição, não sei se é essa palavra. Inclusive no que se refere à imposição de sanções. Impor alguma coisa. Inclusive, é para impor as sanções. Sei, eu vou na letra A, velho. Eu vou na letra A. Acertei. Acertei. Ok, vou ver se eu acho aqui o erro das outras, pra me tirar dúvida. Ó, letra A, certo? Desprovimento do recurso extraordinário e fixação em repercussão geral da seguinte tese. É constitucional a atribuição às guardas municipais no exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Informativo 793. Letra B, ó, é errado. Por quê? Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser em lei. E lá tinha de forma geral. Instalações públicas de forma geral, conforme dispuser em lei, certo? É constitucional a atribuição das guardas no exercício do poder de polícia de trânsito, certo? Você já falou. Letra C, tá errado. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Da preservação da ordem social e da incolumidade patrimonial nas vias urbanas. Isso aqui era mais na cara. Letra D está errado. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos, compete no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seja agente de trânsito, estudante de carreira. E aqui falava nos termos tanto na União, União, quanto nos demais entes federados. Eu já fiquei com dúvida aí. Beleza, acertei, né? Ó, cadê? Tira o print aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, botaram pra torar aqui, viu? Pronto, aqui, ó. Tira o print aí desse informativo aqui, ó. Beleza? Pronto. O restante tá muito grande. Aquilo ali tá pequeno. E é bom também. 13. Tendo como referência as disposições, não sei o que, a opção correta. Para o Supremo Tribunal Federal, é constitucional as atribuições a guardas, municípios. É a mesma questão. Analista do judiciário, só que aqui era oficial de justiça. A questão é a mesma. Deixa eu ver. A questão é a mesma. 14. Questão anulada. Aqui, ó, pessoal, questão anulada e não deixa a gente resolver, não. 15. Vamos lá. A segurança pública é direito de todos e, nesse sentido, incumbe à Polícia Civil a função de Polícia Judiciária da União. Errado.
Quem é a Polícia Judiciária da União? Polícia Federal. Show? Vamos embora. Não precisa nem... Eu gosto quando eu acerto e quando eu comento a questão. Ou até quando eu erro e entendo a questão e comento sem olhar o comentário. 16. Com referência à defesa do Estado e das instituições democráticas, a segurança pública e os direitos de nacionalidade. Assinale. Os cargos de Ministro de Estado de Defesa e o de Ministro das Relações Exteriores, entre outros, são privados de brasileiros natos. Os cargos de Ministro de Estado, os cargos de Ministro de Estado, Ministro da Defesa, né? Não, considera-se brasileiro nato um indivíduo nascido... Eita, foi pra nacionalidade, velho, a questão. Aí você quer ferrar minha mente, né, filho? Vamos ver se eu lembro. Considera-se brasileiro nato um indivíduo nascido no estrangeiro e registrado em repartição brasileira competente, desde que seja filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ainda que seus pais não estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Certo. Considera-se brasileiro nato um indivíduo nascido no estrangeiro e registrado em repartição pública competente, desde que seja filho de pai e mãe brasileira, ainda que seus pais não estejam a serviço. Isso, ainda que não esteja a serviço. Isso, ainda que não estejam. Porque se eles estivessem a serviço do país, não precisava registrar em repartição brasileira competente. Se eles não estão a serviço do país, certo? Do Brasil, estão lá a passeio e eles não vão registrar, o PA fica com a nacionalidade de lá, podendo vir a qualquer tempo, depois de maioridade, requerer a nacionalidade brasileira. Eu acho que é isso. Tiro onda. Vamos embora. Vamos embora, pessoal. Pensar positivo. 17. A Constituição Federal estabelece como forças auxiliares e reservas do Exército as polícias e os corpos de bombeiros. Perfeito. Certo. A Constituição Federal estabelece como forças auxiliares e reservas do Exército as polícias e os corpos de bombeiros. Eita, calma aqui. As polícias... Eita, ele tá abrangendo aqui as polícias. A Polícia Militar, Civil e Federal e PRF. Rodoviária Federal. Tava bonzinho, o nariz já começou a escorrer, a voz já começou a falhar. Eita, alergia, viu? Bom, em tese tá certo, mas é como ele tá como ele tá generalizando, não sei mais, velho, não sei. A Constituição Federal estabelece como forças auxiliares e reserva do Exército as polícias e os corpos de bombeiros. Tá errado. Isso, acertei, tá vendo? CESP, meu velho. As polícias militares. Estaria correto. A Constituição Federal estabelece como forças auxiliares e reserva do Exército a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Beleza? Veja o que eu li na empolgação. Mas, antes de marcar, né? Eu reli. Eu sempre releio, velho. Sempre. Tá aí. Acertei mais uma e tá explicado para vocês também. Não necessitando ir aos comentários. Questão desatualizada. Tá vendo aqui? Ele não deixa responder. 19. Em relação aos poderes legislativo e executivo
e a segurança pública julgue. Polícia Federal, organizada e mantida pela União, atua de forma preventiva e repressiva. Tá errado. Tá errado? De forma preventiva e repressiva no combate a certos delitos, sendo ainda de sua responsabilidade o exercício com exclusividade das funções de Polícia Judiciária da União. Vamos lá, pessoal, que eu disse o que na questão que a gente já respondeu. Quem é a Polícia Judiciária da União? Polícia Federal. Então tá aqui, ó, sendo ainda de sua responsabilidade o exercício com exclusividade das funções de Polícia Judiciária da União. Beleza. O problema está no restante, está no início da questão. A Polícia Federal, organizada e mantida pela União, atua de forma preventiva? Não. Preventiva é polícia militar. Não é isso? Preventiva. Repressiva sim, né? Eu acho que repressiva sim, mas preventiva não. Oxente. Tá errado. Eita, seria não. Agora não sei mais nada. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Eita, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos, e exercer com exclusividade as funções da Polícia Judiciária da União. Aí agora eu lembro da aula daquele Daniel Sena, aonde ele dá o exemplo das fronteiras. Ali está prevenindo e reprimindo. Caramba, velho. Tá vendo que minha mente pula? Depois que eu erro é que eu lembro do exemplo. Errei a questão. Questão 19. Vamos lá, cadê? A Polícia Federal incumbe apurar infrações penais praticadas em detrimento de bens da União, desde que esse crime não seja considerado crime militar. Eita, boa pergunta. A Polícia Federal incumbe apurar infrações penais praticadas em detrimento de bens da União, certo? Desde que esse crime não seja considerado crime militar. Para a Polícia Civil, não é. Se para a Polícia Civil não é, se fosse para a Polícia Federal também não ser, eu acho que vinha expresso também. Não? O militar é militar. Crime militar é crime militar. Eita, aqui, ó, desde que esse crime não seja considerado crime militar. Galera, e aí? Eu vou marcar como errado, velho. Vou marcar como errado. E é vivendo e aprendendo. E errei, tá vendo? Ela tem a responsabilidade de apurar infrações penais praticadas em detrimento de bens da União, certo? Desde que crime militar. Então é a mesma, segue a mesma linha da Polícia Civil, né? Vamos ver aqui os comentários. Eita, de novo aqui, ó. Apurar infrações penais contra a ordem
política e social em detrimento de bens, serviços e interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Beleza. Vale ressaltar também que compete à Polícia Federal investigar todos os crimes de competência da Justiça Federal. Beleza. Aí o artigo 109. Artigo 109. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas a competência militar. Tá vendo, velho? Tá vendo? Eu pensei certo na questão de... Não, na verdade eu não pensei certo. Eu pensei na Polícia Civil, que veio expressa. Na Polícia Federal não veio expressa. Aí eu errei. Mas agora eu já sei. Infrações penais da União, certo? E desde que não seja crime militar. Beleza. Simbora. Vinte e um. As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, certo? Cabendo-lhes a incumbência de exercer genericamente as funções de polícia judiciária e apurar as infrações penais e militares. Tá errado. Já corto logo. Acabei de conversar com vocês sobre isso. Incumbe a infrações penais que não seja da União, de âmbito da União, que não seja considerado crime militar. Polícia Federal, ela vai investigar as infrações no âmbito da União e que não seja considerado crime militar. A Polícia Federal é uma polícia exclusiva, é uma polícia judiciária exclusiva da União, mas que não incumbe a ela os crimes considerados crime militar. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. 22. As polícias civis, as quais incumbem, ressalvadas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de interesse de infrações penais, exceto militares. E aqui tá certo, beleza? Subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Que isso aqui, pô? Que isso aqui? As polícias civis, as quais incumbem essa base da competência da União, certo? As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto militares, perfeito. Subordinam-se aos governadores, certo? Dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, certo? Parabéns, Douglas. Você está desenvolvendo, parabéns. Então esse tem um comentário aqui, certo? Correto, conforme o artigo 144, parágrafo 6º, que diz: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Dá um print. Bateu o print aí. Beleza. Fechou. 23. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresas públicas. Peraí, Lucas. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal infere-se no âmbito da competência da Polícia Federal, certo? Não é isso? Tá certo? Tá certo, claro. Acabei de falar. Polícia Judiciária exclusiva da União, Polícia Federal. A apuração de infrações penais cometidas contra
os interesses das empresas públicas no âmbito do quê? Federal. Polícia Federal. Beleza? Não precisa nem de comentário, né? 24. Tem um texto aqui, ó. Ah, tá. Acerca das atribuições da Polícia Federal. Atribuições da Polícia Federal. De acordo com a norma constitucional, cabe exclusivamente à Polícia Federal prevenir, certo, e reprimir, certo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Portanto, a atuação da Polícia Militar de determinado estado da Federação no flagrante e apreensão de drogas implica a ilicitude da prova e da nulidade de ato da prisão. Não. Eu fiz aqui, ó, com certeza, porque na letra de lei, a gente já lê isso aqui, fala que, deixa eu ver se tem aqui, que eu não decorei não. Cadê? Aqui, ó. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Aí eu lembro, aqui, vou deixar aqui vocês baterem o print. Aí eu lembro da aula de Daniel Sena, certo? Quando ele dá o exemplo lá de estar na fronteira, Polícia Federal, rodoviária, e também tem as polícias do estado que está lá, e outros órgãos que não implicam. Tá todo mundo ali para um bem comum, beleza? Show de bola. 25. A Polícia Federal dispõe a competência para proceder à investigação de infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, exigindo repressão uniforme. Peraí. Acerca das atribuições da Polícia Federal. A Polícia Federal dispõe de competência para proceder à investigação de infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, exigindo-se repressão uniforme. Certo? Deixa eu ver. Certo. Tá certo, é letra de lei isso aqui. Certo? É porque aí eu lembro da aula de uma outra instituição, que não vou citar o nome, porque não está me ajudando, não vou citar o nome, certo? Então, mas também não sei o nome do professor, não citaria o nome do professor, tranquilo? Aí ele falou o exemplo da Petrobras. Da Petrobras? Petrobras. Que não é da Polícia Federal, está investigando. Porém, como foi um acontecimento com repercussão internacional, aí a Polícia Federal pôde investigar. Vamos ver algum comentário aqui, se tem algo interessante aqui pra gente. A Polícia Federal é instituída como órgão permanente, organizado e mantido pela União, de carreira, destina-se à reação constitucional tal. A apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. É isso aqui, ó. Print. Bateu o print? Bateu? Não bater não? Tá bom então. Vamos embora continuar. Que estamos quase acabando. 26. Com relação à segurança pública, defesa do Estado e das instituições democráticas e funções essenciais da justiça, assinale a opção correta. O decreto que instituir o estado de defesa pode indicar, como medida coercitiva, a busca de apreensão em domicílio. Eu não sei, velho. É constitucional, de acordo com o entendimento do STF, norma estadual que atribua à Defensoria Pública Estadual a prestação de assistência judicial a servidores públicos processados pela prática de ato em razão do exercício de suas funções.
Vou deixar essa guardada. Porque eu já ouvi, não é nem que ela tá certa, que eu já ouvi alguma coisa sobre isso. Vamos lá. É obrigatória a participação do Poder Legislativo Estadual no procedimento de escolha e nomeação do Procurador-Geral da Justiça. Não sei. O advogado-geral da União será julgado pelos crimes de responsabilidade perante o STF. O advogado-geral da União será julgado pelos crimes de responsabilidade perante o STF. Sei lá. O rol dos órgãos encarregados do exercício da segurança pública previsto constitucionalmente é taxativo. Segundo o STF, os Estados-membros e o Distrito Federal devem observá-lo. Não sei, essa questão não sei. E é engraçado que a pergunta é, com relação à segurança pública, defesa do Estado e das instituições democráticas e funções essenciais de justiça. E eu nunca ouvi falar nenhuma das alternativas. Letra B não, já ouvi. É constitucional, de acordo com o entendimento do STF, norma estadual que atribua à Defensoria Pública Estadual a prestação de assistência judicial a servidores públicos processados pela prática de ato em razão ao exercício das funções. Eu vou marcar ela. E eu errei. 99% de certeza que eu errar essa questão. E a resposta certa é: o rol dos órgãos encarregados do exercício da segurança pública previsto constitucionalmente é taxativo. E segundo o STF, os Estados-membros do Distrito Federal devem observá-lo. Misericórdia. O rol dos órgãos encarregados do exercício. Meu irmão. Tudo é questão de interpretação, velho. Tá vendo? Que eu tô cansado. O rol dos órgãos encarregados do exercício da segurança pública previsto constitucionalmente. Quais são os órgãos de segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal Federal e Estadual, Polícia Militar, Bombeiro Militar. Tem mais algum? Tem mais algum? Não sei. Mas é isso. Aí tá dizendo que é um rol, é previsto constitucionalmente, é taxativo. E é taxativo, segundo o STF. Os Estados-membros e o Distrito Federal devem observá-lo. Tá vendo? Quando a gente erra a questão, é que a gente olha ela com mais calma. Eita, cada galera aqui, viu? Deixa eu ver um informativo número 600. O rol dos órgãos encarregados do exercício da segurança pública previsto no 144 é taxativo e esse modelo federal deve ser observado pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. Ficou tão simples. Ficou tão simples, velho. Tô procurando algum comentário, não tem. Vocês entenderam, né? Parlamento que imposta. Questão anulada. Próxima. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a polícia judiciária. A judiciária não, tá errado. Errei. A polícia rodoviária é uma polícia ostensiva. É uma polícia ostensiva das rodovias federais. Beleza? 29. A PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais? Não, tá errado. Tá errado. O correto seria: a PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Aí estaria certo. Questão 30 e última questão. De acordo com a Constituição Federal, a Polícia Civil
exerce as funções de polícia judiciária e apura as infrações penais, inclusive as militares? Não. Como é que estaria correto? De acordo com a Constituição Federal, a Polícia Civil exerce as funções de polícia judiciária e apura as infrações penais, inclusive militares. Inclusive militares não, exceto militares. Aí estaria correto. Ai, eita, alergia. É isso, rapaziada, é isso. Terminamos aí 30 questões para 30 questões de segurança pública, artigo 144. Eu espero que você tenha conseguido responder o máximo de questões possível. Só lembrando, essas questões, elas irão, essa matéria, ela vai cair DEPEN e serve para quem vai fazer Guarda Municipal em Gravatá. DEPEN é CESP, então uma errada anula uma certa. Aqui eu fiz as 30 questões. Quando eu estou fazendo simulado, eu estou exercitando a minha mente para só responder aquelas que realmente eu sei. Realmente eu sei, né? Não é nem eu acho que sei. Então já estou exercitando minha mente. Nesse exercício, eu fiz todas as questões, beleza? Aí vai você com a sua melhor estratégia. Na prova de Guarda Municipal de Gravatá não tem isso. Então vale você fazer todas, beleza? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Como eu avisei, o vídeo ficou longo, mas ele fica produtivo. Sinceramente, se esse formato de questões, que é mais um formato que eu trago aqui, ele é melhor, deixe nos comentários. Eu fiz a primeira versão, deu certo, mas como eu estou sem um programa de edição, então eu comecei a ler as questões para vocês. Pelo jeito não agradou muito. E vocês pediam sempre que eu comentasse as questões. Então eu trago essa versão aqui, tá? Aonde eu baixei um programa, eu estou gravando a minha tela, então eu gravo diretamente um site de questões e ali você tem acesso até aos comentários que eu deixo para vocês. Beleza? Ficou bem mais dinâmico, bem mais produtivo para você que está aprendendo. Então deixe nos comentários, por favor. E se você gostou, compartilhe, dê uma moral aí no canal. Se você não é inscrito, faça sua inscrição, que é gratuita. Tá bom? Sugestões, dúvidas, deixe nos comentários. Vou contar com a tua participação. Beleza? Muito obrigado por ter estudado comigo. Porque foi mais uma bateria de questões. E que, repito, leio do meu jeito, vejo os comentários. Então, se não é bom para você, se você não entende, dê pausa e vá no seu tempo. Beleza? Muito obrigado. Vou encerrar o vídeo. Valeu. Fui.